personagens, o texto, ele é bem dividido. Até o capítulo 12, o personagem central é Pedro, e os Atos aborda a articulação, as ações da igreja primitiva em Jerusalém. Depois nós vamos ver paulatinamente a dimensão missionária da igreja, e a partir do capítulo 12, nós vamos ver essa expansão, ou esse alcance territorial, a partir do personagem, do novo personagem central, que é Paulo. Paulo, a partir do capítulo 12, então ele vai falar, o texto vai abordar a ação da igreja no mundo pagão, no mundo gentil. Então, é um livro missionário por excelência. É um livro missionário por excelência. É um livro que aborda essa ação, os desafios da igreja, a característica das comunidades primitivas. No encontro de hoje, eu quero falar sobre a dimensão chamada ministerial que o livro dos Atos dos Apóstolos aborda. Então, eu vou percorrer algumas passagens aqui, ainda na dimensão primeiro de Pedro em Jerusalém, e depois vamos falar um pouquinho de Paulo também, já na dimensão da expansão da igreja. No capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, ali começa uma parte chamada As Primeiras Missões da Igreja. O capítulo 6 começa, então, com uma famosa passagem chamada a instituição dos sete servidores da igreja. Vale a pena ler esse trecho aqui. Eu, como diácono, leio 3 vezes ao dia. Estou brincando, mas eu leio bastante. Tá? Eu fiz até um artigo sobre esse texto, interessante. Então, vamos lá. Naqueles dias, aumentando o número de discípulos, então, uma característica dos Atos dos Apóstolos, ele está sempre marcando isso. Os discípulos aumentam, está aumentando o número de discípulos, é um olhar claro dessa expansão da Igreja de Cristo na ação dos apóstolos e dos discípulos. Tá? A gente nunca pode esquecer Atos dos Apóstolos. Apóstolo é aquele que é enviado. A palavra apóstolo. A palavra discípulo é aquele que é como mestre. Então, na verdade, os dois termos, eles, apesar de não serem idênticos, mas eles se complementam. Por quê? A Igreja de Cristo é uma igreja que é enviada, uma igreja apostólica, e é uma igreja que quer ser e ser fiel aos ensinamentos e aos passos que Jesus Cristo fez. É uma igreja discípulo missionária. Por isso que a conferência de Aparecida, que gerou o documento de Aparecida, ela utiliza o termo clássico, agora é um termo utilizado praticamente em toda a igreja de todo mundo. Nós somos discípulos missionários, dentro da tradição apostólica da igreja. Os Atos dos Apóstolos serviram de base para essa reflexão teológica e exegética para a elaboração do texto de Aparecida. A instituição dos 7. Então, vamos lá. Surgiram murmurações, como sempre, né? As nossas comunidades sempre têm os murmúrios, né? A palavra murmúrio aqui, no capítulo 6, versículo 1, pode ser substituída por fofoca, pode também ser substituída por fake news, tá? Certo? O termo que é utilizado nos textos bíblicos são murmúrios. Murmúrio é aquela coisa que fala baixinho e que apenas poucos ouvem. Por quê? Porque não é uma verdade a ser discutida com todos. Murmúrio é diferente da discussão da comunidade como um todo, da Assembleia. Surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Se lembra daquela questão? Quem são os helenistas? São aqueles pagãos que conheceram o judaísmo e que agora querem seguir a Cristo. Isto porque, diziam aqueles, os helenistas,
que suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Não se esqueçam que naquela época as viúvas, na cultura judaica, elas eram abandonadas à própria sorte. Perder o marido numa sociedade machista significa que agora se vira. Então, normalmente as viúvas entravam na miséria e viviam da mendicância, tá? Das esmolas. A igreja, uma das primeiras preocupações da igreja foi justamente com as viúvas e depois com os órfãos. Então, o que acontece? As viúvas, não dos judeus nativos, mas os judeus que vieram de outros povos, eles se sentem prejudicados. Por quê? Chegava lá 10 cestas básicas, pegava as 10 casadas viúvas de judeus e as mulheres dos helenistas ficavam sem o alimento. Então, isso começou a ter... Vocês podem perceber como é que tem muitas coisas que podem destruir a comunidade. Nas nossas comunidades, isso é muito latente. Sempre foi na igreja e hoje mais do que nunca, né? É a chamada divisão. A palavra diabo, a palavra diabo, no grego, significa divisão. A divisão enfraquece. A divisão coloca dúvida. A divisão coloca disputas pessoais dentro do teórico único objetivo da comunidade. Então, o texto aqui está colocando os grandes empecilhos para a comunidade ser uma comunidade verdadeiramente cristã. Tá? Então, o que a igreja se reúne? Os 12, os apóstolos convocaram a multidão dos discípulos e disseram. Aqui é interessante, né? Os 12 convocaram os discípulos. Já estamos aqui vendo uma divisão ministerial. E colocar a questão. Não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Procurai antes, entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desta tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a multidão, e escolheram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhe as mãos. E a palavra de Deus crescia. O número dos discípulos multiplicava-se enormemente em Jerusalém e considerável grupo de sacerdotes obedecia à fé. Aqui é interessante, né? Então, nós não podemos esquecer que até o capítulo 12, na dimensão de Pedro, como é que a igreja primitiva é narrada pelos Atos dos Apóstolos? É uma igreja, primeiro, que segue a liturgia judaica. Eles se encontram no templo, se encontram nas sinagogas, seguem todo o preceito judaico, só que tem uma novidade. Falam de Jesus, do Cristo. Então, dentro dessa simbiose, dessa mistura, a igreja cada vez mais percebe a sua particularidade. A primeira grande particularidade é essa. Para o judaísmo, as mulheres viúvas eram abandonadas à própria sorte. Os cristãos judeus, acham isso um grande erro, um grande pecado. Então, entre eles organizam-se para que elas não passem necessidade. Só que nessa organização, os dois grupos, os judeus nativos e os judeus convertidos, que são de outros povos, encontram diferença no seu atendimento. São chamados 7 homens dentro da comunidade. E é interessante que entre 7 homens, 3 têm o nome de origem judaica, 3 têm origem entre os helenistas, e um é totalmente um nome grego, não é o nome da dimensão da igreja, que é Pármenas.
Tá? Mas são lá, 7 homens. Muitos exegetas, eclesiólogos, falam que aqui nós temos a origem do diácono na igreja. Os 7 seriam os 7 primeiros diáconos. Aí é uma discussão muito grande, tá? Não nos esqueçamos que aqui nós não temos ainda o bispo, como conhecemos hoje. Nós temos os apóstolos, está lá escrito, os apóstolos. Os apóstolos chamam os discípulos. Então, nós não temos aqui ainda uma igreja hierarquicamente constituída. Então, muitos acham que esses 7 aqui, eles podem ter sido o embrião do diaconato da igreja. Porque, realmente, os diáconos vão se ocupar da caridade, né, da acolhida dos mais necessitados. Mas eu particularmente, acredito que essa passagem ela é um grande desenho para algo que acontecerá ainda na igreja, que nós vamos ver no próximo encontro. Mas, de qualquer forma, aqui mostra 2 coisas importantes. Primeiro, uma hierarquia primitiva. Apóstolos. Quem são os apóstolos? Aqueles que conviveram com Jesus. Quem são os discípulos? Aqueles que seguem Jesus a partir do testemunho dos que conviveram com ele. Sem dúvida alguma, os sucessores dos apóstolos, depois na hierarquia da igreja, serão os bispos. E os sucessores dos discípulos será toda a igreja. Tá? E depois, entre os discípulos, se formará. Os bispos são os sucessores dos apóstolos, surgirá os presbíteros, que são os mais idosos, responsáveis na comunidade, para que no lugar do bispo, no lugar do apóstolo, eles façam a partilha, a celebração eucarística, e os diáconos que vão trabalhar com o povo na caridade, no amor, no compromisso da vivência prática do evangelho. Aqui nós temos já um esboço, então, do serviço ministerial. Vocês estão entendendo isso, gente? Estão conseguindo articular? É muito bonito esse processo, viu? De como a nossa igreja nasce. Então, a nossa igreja nasce, isso que eu queria falar para vocês, ela não nasce antes com uma hierarquização dela, mas a hierarquização ela é posterior à experiência eclesial. É a necessidade da igreja que cria a hierarquia. Então, se nós fôssemos colocar hoje numa linha de precedência, seria mais ou menos isso. O povo de Deus, vamos falar assim, o povo laical, depois os episcopos, depois os diáconos e depois os presbíteros. Isso vai se dar num processo que começa em Jerusalém, mas que vai assumir forma com Paulo nas terras pagãs, e até o final do 1º século, aí sim a hierarquia da igreja já está mais ou menos constituída, nos 3 graus do sacramento da ordem: bispos, sacerdotes, presbíteros e diáconos. E o povo de Deus. Depois, no capítulo 6, na sequência, nós temos a prisão de Estevão. Estevão era um dos 7, e Estevão, ele fará na prisão, ainda no mundo judeu, lá em Jerusalém, um grande discurso. Nós estamos aqui falando em torno do ano 47, entre o ano 47 e o ano 48 da nossa era. Mais ou menos depois de 13, 14 anos da ascensão de Jesus. E Estevão, preso, ele fará o discurso, e depois desse discurso, os judeus que escutavam, porque o ambiente litúrgico era o mesmo, eles vão apedrejar Estevão, levando à morte. Assim, Estevão, um dos 7, e talvez o precursor dos diáconos, aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado, será o primeiro mártir da igreja. Ainda em Jerusalém, em torno do ano 48, e ele vai abrir um caminho
que vai caracterizar a igreja primitiva, principalmente durante os 3 primeiros séculos. O testemunho de Cristo, para que o discípulo viva como o mestre viveu, será um discipulado marcado pela perseguição e pelo martírio. A palavra martírio, martíria, vem do grego, que significa testemunho. Um testemunho que leva à morte, em muitos casos. A Madalena levantou a mão. Madalena, quer perguntar alguma coisa? Não? Foi engano? Então abaixa a mão. Tá? Muito interessante isso, né? Nós temos uma igreja antiquíssima. Onde que é? Ixi, agora esqueci. Antioquia? Não é Antioquia, não. Vou depois pesquisar. Uma igreja antiga, uma das mais antigas, dedicada a Santo Estevão, tá? Que é um grande santo, o primeiro santo mártir da igreja. Então, essa igreja passará a ser, dentro da sua dimensão ministerial, uma igreja mártir, uma igreja que defende até a morte o seu testemunho em Cristo. Tá bom? No capítulo 8, nós temos aqui uma informação muito importante. Ora, Saulo, que depois lá na frente vamos verificar Saulo, que vai ser Paulo, né? Ele estava de acordo com a execução. Então, Paulo não deixa de ser um dos assassinos de Estevão. E Paulo tinha essa função, porque Paulo aqui ainda não vivia a dimensão do cristianismo. Paulo sendo formado, vamos falar depois de Paulo um pouquinho, na escola rabínica de Gamaliel, ele sai como rabino, e o rabino, não tinha esse nome, mas como mestre, depois a palavra rabino significa mestre, para ser defensor da verdadeira religião judaica. Então, todo aquele que falasse contra o judaísmo teria, então, vamos lá, um tribunal. Paulo fazia parte desse tribunal. Então, Paulo, ele era um perseguidor, vai passar a ser um perseguidor dos cristãos um perseguidor dos cristãos nesse período. Tá? Esse período é extremamente interessante, viu? Porque nós não temos, nossa única fonte que temos é os Atos dos Apóstolos, na igreja de Jerusalém. E a gente percebe que os futuros cristãos, eles não têm esse nome ainda. E os judeus, eles vivem a princípio numa aceitação assim, um engole o outro, até que haverá um momento de uma ruptura grande. Tá? E aí sim, o cristianismo não terá nada a ver com o judaísmo. E aqui nós vamos perceber, a partir do capítulo 8, então, a partir da igreja de Jerusalém, essa abertura missionária da igreja ainda bem incipiente. Uma igreja já perseguida, mas uma igreja que quer viver autenticamente o mandato de Cristo de ser anunciadora do Evangelho da Boa Nova. Lá no versículo 4 do capítulo 8, nós vamos ler a passagem de Filipe na Samaria. Na Samaria. Filipe era um dos 12. A tradição fala que esse Filipe era um dos 12. Ele foi até Samaria para quê? Para proclamar aos samaritanos o Cristo. As multidões atendiam unânimes ao que Filipe dizia, pois ouviam falar dos sinais que operava e os viam pessoalmente. De muitos possessos de espíritos impuros saíam, dando grandes gritos, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E foi grande alegria naquela cidade, a cidade de Samaria. Então, nós estamos vendo aqui, talvez,
saindo de Jerusalém, o primeiro alcance missionário, que foi a Samaria. Vizinha ali, né? Distante 50 quilômetros. A cidade de Jerusalém estava a mais ou menos 50 quilômetros de Jerusalém. E Filipe vai para lá. Depois nós vamos ver a passagem de Simão, o mago. Ora, vivia no tempo na cidade um homem chamado Simão, o qual, praticando a magia, excitava a admiração do povo da Samaria e pretendia ser alguém importante. Os apóstolos, lá no versículo 14, os apóstolos, aí nós vamos ter o quê? Esse Simão, o mago, ele conhece Filipe, e ele mesmo se converte, ele mesmo recebe de Filipe o batismo. Tá? O batismo. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviam-lhes Pedro e João. Olha que interessante, né? Esses, descendo até lá, oram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhe as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Aqui nós já temos também uma chamada dimensão pré-sacramental, ainda dentro de uma primitividade da formação, porque hoje nós sabemos que pelo batismo nós recebemos o Espírito Santo. Mas naquele início da missão da igreja, o que acontece? A igreja ia, os discípulos iam e batizavam. Vocês se lembram lá, a última fala de Jesus antes de ascender aos céus? Ide por todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois desse batismo, os apóstolos, os 12, iam para essa região e impunham as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo, repetindo o gesto do Pentecostes, onde o próprio Cristo impôs as mãos e derramou sobre a igreja o Espírito Santo. Então, essa prática, ela trouxe de uma primitividade, trouxe uma atualidade sacramental, quando hoje, na formação sacramental, na dimensão sacramental, o Espírito Santo é recebido no batismo e é ministrado no crisma como a força necessária para que o crismando seja um verdadeiro soldado de Cristo. Então é a partir dessa experiência da igreja primitiva que se forma a estruturação, tá? Mas hoje sabemos que pelo batismo o Espírito Santo já é dado, porque pelo batismo, o batismo é a porta de entrada para a experiência mística do ser que recebe a revelação, a mensagem de Deus, trinitariamente, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Por isso que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa dimensão que recebe. Sabemos também que pela dimensão batismal, vamos ver mais para frente, é dada a dimensão sacerdote, profeta e rei. Somos um povo sacerdotal, sacerdócio comum dos fiéis, todos nós somos sacerdotes e temos o sacerdócio do ministro ordenado, particularmente do bispo e do padre. O diácono não tem o sacerdócio ordenado, mas ele tem o ministério ordenado. Também tem uma diferença aí a nível de dimensão, que é explicada pela função do ministro ordenado. Somos rei porque implementamos o reinado de Deus, e somos profetas porque anunciamos pela palavra a presença de Deus e a riqueza e o projeto de Deus na experiência humana. Então, somos sacerdotes, profetas e reis. Tá? Depois, ainda no capítulo 8. O capítulo 8 é um capítulo missionário por excelência. Filipe batiza um eunuco. Eunuco é um escravo dos reis e dos príncipes. Esse eunuco,
que Filipe batiza é um etíope. Interessante, né? E ele era o eunuco da rainha da Etiópia. E é interessante porque o eunuco é um homem castrado, né? E ele é castrado porque ele passava a ser funcionário específico, no caso aqui da rainha. Então aqui fica bem essa questão. E esse eunuco, ou seja, um estrangeiro, e põe estrangeiro nisso, né? Ele é batizado por Filipe. O anjo do Senhor, vamos só ler o início, disse a Filipe: levanta-te e vai, por volta de meio-dia, pela estrada que desce de Jerusalém até Gaza. A estrada está deserta. Ele partiu e ali ele encontrou um etíope, eunuco, e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o tesouro, e viera a Jerusalém para adorar. E voltava sentado na sua carruagem. E lia o profeta Isaías. Disse então o Espírito a Filipe: adianta-te e aproxima-te da carruagem. Filipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe: você entende o que lês? Esse trecho aqui, acho que é um dos mais poéticos e marcantes de toda a Bíblia, tá? Como poderia, disse o eunuco, se alguém não me explicar? Convidou então Filipe a subir e a sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que li era a seguinte: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo ante aquele que o tosquia, assim ele não abre a boca. Na sua humilhação foi-lhe tirado o julgamento, e a sua geração, quem é que a narrará? Porque a sua vida foi eliminada da terra. Essa passagem, tirada do profeta Isaías, é do terceiro Isaías, e é a narrativa do servo sofredor, que Isaías faz lá na sua profecia. Dirigindo Filipe eunuco, ele lhe disse: eu te pergunto, de quem diz esse profeta? Olha como é que a gente tem que ser um grande evangelizador. Ele fala de si mesmo ou de outro? Abrindo então a boca e partindo dessa escritura, Felipe anunciou ao eunuco a boa nova do evangelho, falando de Jesus. Não é bonito esse trecho? Nossa, meu Deus do céu, muito bonito. Hoje de manhã, por isso que eu comecei atrasado o nosso encontro, eu fui conversar com as famílias que são assistidas pela minha paróquia, pela pastoral social, né, da promoção lá. Vamos lá, pessoas muito necessitadas, até que não tinham muitos, mas tinha lá um grupo bom. E eu falei assim, o que eu vou falar? Eu fiz um querigma para eles. Eu falei disso daqui, que Deus criou tudo e nos deu, que enviou o seu Filho Jesus, seu Filho Jesus ensina e revela o projeto do Pai, e por causa disso Jesus morre, ressuscita, aí está o mistério da salvação, e tudo isso para que todos nós, eu e vocês, fôssemos salvos pela ação do Cristo que vive no coração de todos os homens. Esse é o anúncio querigmático. Foi o que Filipe fez aqui nesse encontro com o eunuco. No capítulo 9, nós vamos encontrar a narrativa, ainda dentro da passagem, aqui é engraçado, o texto abre um parênteses, né? Que Saulo lá atrás foi um assassino, e aqui vai ser narrado a chamada vocação de Saulo, ainda chamado Saulo. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele narra três vezes essa passagem, com cores diferentes, com formas diferentes. Vamos ler essa vocação aqui de Paulo, o chamado de Paulo, essa sua primeira chamada. Capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Foi pedir cartas para a sinagoga de Damasco,
a fim de poder trazer para Jerusalém presos, os quais lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres, tá? O caminho, aqui nós temos uma referência daqueles que seguem a Jesus, tá? É um termo que os judeus em Jerusalém utilizavam. Eles estão no caminho, tá? O caminho é o caminho de Jesus. Aqueles não têm o nome de cristãos ainda. Então Paulo sai nessa narrativa de Damasco e leva cartas para Jerusalém para poder condenar mais aqueles que estavam em Jerusalém. Então ele, em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Ele perguntou: Quem é, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que fazer. Os homens que viajavam com Saulo, detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada. Conduzindo então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e nada comeu e nem bebeu. Esse trecho aqui é um trecho extremamente poético, e depois em Damasco ele vai encontrar Ananias, que vai ser o discípulo que vai falar para ele de Jesus. Mas aí vocês vão ler depois em casa. Mas aqui é interessante, né? 3 dias sem ver nada. 3 dias. Vocês estão lembrados de 3 dias? O que são 3 dias? É o período entre a crucificação e a ressurreição de Cristo. Então, Cristo ele se revela como ressuscitado para Paulo durante 3 dias, quando a cegueira tomou conta da sua vida. Da sua vida. Muito bonito esse trecho. Muito bonito. E Ananias vai conversar com Paulo. Paulo faz uma pregação em Damasco. E Paulo, aos poucos, vai conhecendo Jesus. O capítulo 10 mostra uma passagem também muito importante, quando Pedro vai à casa de um centurião romano e faz a conversão desse centurião chamado Cornélio. Aqui, novamente, é uma dimensão missionária, conversão. Vocês vão ler esse texto, porque esse trecho aqui também é um trecho famoso e muito conhecido. Pedro faz um discurso, batiza os primeiros gentios. Pedro batiza os primeiros gentios ainda lá na região de Jerusalém, entre Jerusalém e Cesareia de Filipe. Então ele faz os batizados, mas é uma igreja ainda regionalizada, não saiu ainda de Jerusalém. Em Jerusalém, Pedro justifica a sua conduta. Por que você batizou os gentios? Só que batizados gentios, eles primeiro foram convertidos ao judaísmo e depois foram batizados em Cristo. E aí, nós temos uma preparação que Barnabé e Saulo são enviados de Jerusalém, eles estão lá em Damasco e vão ser enviados de Jerusalém, já convertidos. E no capítulo 12, é uma passagem que nós lemos na primeira ou no segundo domingo do tempo da Páscoa. É a prisão de Pedro por parte de Herodes, do filho, né? Lá em Jerusalém, e a sua libertação miraculosa. Conta a tradição aqui que a partir dessa liberação de Pedro das prisões de Jerusalém, Pedro ele é enviado escondido para onde? Muito bem, para Roma. E lá em Roma se dará, ele vai estar lá presente com a igreja de Roma, e depois
mas depois de uns anos, Paulo também vai para lá, já preso, e ali os dois, Pedro e Paulo, terão o seu martírio. Eu tive a grande alegria, de uns anos atrás, de conhecer a Itália. Uma grande alegria. Né? Projeto de muitos anos, consegui fazer visitar. Um dos locais que mais me tocaram foi no local onde a tradição, né, a gente tem que falar, a gente sempre fala tradição, porque é ali que há muitos séculos se fala, foi aqui, né? Mas sem dúvida alguma é um local ao lado do chamado Fórum Romano, onde aconteciam os julgamentos. Eu desci mais ou menos uns quatro níveis dentro do nível ali do onde era o fórum, onde ali estava uma cela escura, se quase não vê nada, onde ali ficaram presos Pedro e Paulo esperando a sua condenação. Nossa, gente, uma experiência, como é que eu posso falar para vocês? Transcendente, tá? Muito, muito, muito forte, muito forte. Tá bom? Ali, um local extremamente escuro. Hoje tem umas luzes para que as pessoas ao descerem vejam, né? Mas na época, talvez um preso não conseguia ver a cara do outro. Muito, muito marcante. E tá aqui. Então, aqui nós terminamos no capítulo 12 a história de Pedro, dentro da perspectiva dos Atos dos Apóstolos. O que caracteriza Pedro? Caracteriza como, até pela ordem ou pela missão que Cristo dá a Pedro, Pedro passa a ser o chefe da igreja. Pedro, a palavra Pedro, ela vem do termo pedra, sustentáculo, base, né? Pedro nunca saiu na sua missão apostólica de Jerusalém, das cidades ali limites de Jerusalém. Pedro ele era um judeu, seguidor do judaísmo, e nesses primeiros 25 anos, a Igreja de Cristo, o caminho, ou os seguidores de Cristo, como eram chamados, eles viviam o judaísmo, primeiros anos num processo simbiótico, e depois passaram a serem perseguidos. Estevão morre por causa disso, e a partir literalmente os judeus começam a expulsar, perseguir e expulsar aqueles judeus que falam de Cristo. Paulo está nesse processo como um dos perseguidores dos cristãos. E vemos no capítulo 9 que uma grande mudança de vida acontece na vida de Paulo. Por que colocado no capítulo 9 se nunca se fala apenas de Paulo como assassino e Paulo como aquele que se converte? Porque a partir do capítulo 13, Paulo vai ser apresentado. Tá? Paulo vai ser apresentado na sua missão. E aqui nós vamos entender a parte de missão e ministério a partir também da dimensão de Paulo, que vai complementar de forma, agora sim, de uma forma extra-regional, expandindo a Igreja de Cristo por todas as terras gentias. E Paulo vai ser o apóstolo missionário. É interessante porque o texto dos Atos dá o nome de apóstolo apenas para os 12. Mas Paulo será chamado de o apóstolo, mesmo ele nunca tendo conhecido Jesus, e logicamente, historicamente, e muito menos ter sido um apóstolo. Né? Mesmo assim, ele é o único que recebe o título de apóstolo, fora os apóstolos na narrativa dos Atos dos Apóstolos. Porque os Atos dos Apóstolos são também os Atos de Pedro e os Atos de Paulo. Tá claro para vocês? São os Atos de Filipe, são os Atos de Tiago. O capítulo 13,
que vai falar sobre o início da atividade de Paulo, Paulo chega, então, ele vem de uma viagem com Barnabé, eles vêm para Jerusalém. Paulo chega diante dos judeus, lá no capítulo 13, versículo 16, ele vai fazer uma pregação. Não preciso falar para vocês que a pregação ela foi movida por um espanto, né? Por um espanto de tantas coisas aí. Vamos lá. No capítulo 13, então, ele fala para os judeus, e olha que bonito, e fala também para os gentios. No sábado ele vai na sinagoga e fala para os judeus. Na outra, ele vai falar para os gentios. Aí no capítulo 14, nós vamos encontrar algumas missões de Paulo e Barnabé em Antioquia. E no capítulo 15, nós temos uma passagem também fundamental, que é chamado o Concílio de Jerusalém. O que acontece? Quando Paulo começa a pregar, com Pedro ainda escondido, Paulo chega junto com Barnabé e fala assim, olha, ele vem pedir autorização para os apóstolos. Eu venho pedir autorização para vocês. Eu visitei muitos gentios, eles estão sedentos para conhecer o Cristo, e eu quero pedir de vocês uma autorização. Paulo pedindo para os apóstolos. Eu quero que vocês autorizem a nós fazermos de seguidores de Cristo os nossos irmãos gentios, sem necessariamente serem obrigados a se transformar e se converterem primeiro ao judaísmo. Coisa que acontecia na igreja de Jerusalém. Um estrangeiro, para ser seguidor de Cristo, tinha que primeiro ser judeu. Isso gerou uma discussão muito grande. A igreja deu um nome a esse encontro de um concílio. Toda vez que a igreja se encontra para discutir um tema, esse tema, ou essa discussão para ser definida, ela tem o nome de concílio, e nesse concílio se tem, então, a vitória por parte de Paulo e de Barnabé. Aliás, Barnabé, ele é nesse fórum de discussão, a testemunha viva, olha, eu apresento aqui um irmão, Barnabé, que sendo um estrangeiro, hoje não conheço ninguém que mais viva com intensidade esse Cristo na sua vida, mesmo ele não sendo judeu. Então, a partir daí, então, Paulo recebe por parte dos apóstolos a autorização para ir para a sua missão, então autorizando a falar de Cristo e a batizar todos aqueles que querem viver o Cristo, sem necessariamente passarem pelo judaísmo. Esse é o chamado Primeiro Concílio de Jerusalém. E aqui nós temos, então, de uma forma muito bonita, essa dimensão. Uma igreja que começou pequena, mas que cresce, atinge os limites de Jerusalém, e alguém de fora, que é convertido numa experiência mística, ele pega alguém, fala de Cristo, converte, que é Barnabé, vem para Jerusalém para pedir autorização para falar de Cristo, quebrando a prática da primeira igreja, que é a igreja de Jerusalém. Tá? Eu acho que por hoje seria o importante. Para o próximo encontro, nós vamos falar de Paulo, da sua missão, e vamos falar, então, até onde essa igreja chega, até onde essa missão chega.
E vamos falar dessa dimensão ministerial com a formação das primeiras funções hierárquicas da igreja, que a igreja forma a partir dessa experiência junto de Paulo. Bom? Então tá. Vamos abrir então os microfones para as perguntas, os comentários.